Olá a todos, eu me chamo Fernanda. Atualmente estou no último ano do curso técnico integrado em informática e nós vamos falar um pouquinho do nosso trabalho para vocês. Olá, eu sou o Bruno, também estudo no Instituto Federal de São Paulo, campus Itapetininga, faço parte do curso técnico integrado à informática do ensino médio, estou no quarto ano, último ano, e aqui estamos apresentando o nosso TCC, nosso trabalho de conclusão de curso, né? Então, fiquem aí com o nosso trabalho, nossa apresentação, e é isso, obrigado. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o nosso sumário, a ordem lógica do nosso trabalho. Primeiramente, começaremos com a introdução do projeto, os nossos objetivos pretendidos, a demonstração do website na prática, as dificuldades na realização do trabalho, os resultados esperados, as perspectivas, a nossa bibliografia e, por último, os agradecimentos. Para se tratar a respeito das projeções dadas pelo nosso trabalho, primeiramente, faz necessário entender um pouquinho da nossa história. Desde 2017, o ano em que nós dois entramos aqui no Instituto Federal, eu, Fernanda, sempre gostei muito de participar dos clubes de leitura que aqui nos foram ofertados. E a literatura, para aqueles que me conhecem, sabe que sempre foi uma das minhas paixões. Nesse sentido, participando de várias rodas de conversa e de outros clubes de leitura, em 2018 eu acabei me envolvendo no clube Leituras Compartilhadas como mediador e bolsista, enquanto o Bruno, influenciado por mim, acabou participando como integrante da ação de ensino. Como era algo novo e já haviam tido experiências anteriores, foi necessário levar em consideração essas experiências que não deram certo, como a introdução de clássicos literários diretamente para os alunos. E assim, foi possível repensar a maneira pela qual nós teríamos que trazer a esses estudantes mais próximos da literatura. Foi aí que decidimos, como porta de entrada, que os alunos pudessem escolher os próprios livros que quisessem no clube de leitura e depois se reunissem para debater sobre eles. No entanto, pela falta de boa parte das obras na biblioteca do campus, os integrantes do próprio clube acabaram emprestando seus livros para os colegas e gerando resultados bem positivos. Ao final desse projeto, foi possível perceber que a integração e a participação dos alunos realmente tinha aumentado, mas agora nós contávamos com outras dificuldades. Posso citar como exemplo a maneira pela qual nós gerenciaríamos esses empréstimos, já que, para nossa surpresa, o acervo disponibilizado pelos estudantes se tornou algo bem difícil de ser administrado apenas verbalmente e pessoalmente. Mesmo com o projeto tendo sido finalizado em 2018, a partir de seus bons resultados, ele deixou algumas margens para ser aprimorado e, inclusive, deixou perspectivas de continuação para as próximas turmas. Foi aí que, participando ativamente, tanto eu, enquanto pesquisador e bolsista, e o Bruno como integrante, nós decidimos utilizar a experiência adquirida ao longo dos 4 anos do ensino técnico para ver se conseguiríamos diminuir esse problema. Nós resolvemos então criar uma ferramenta, mais especificamente, uma aplicação web, que seria responsável por gerenciar todo esse processo em que os empréstimos deveriam ocorrer, desde a solicitação de um livro, sua devolução, até o recolhimento de feedback dos leitores e a disponibilidade das obras. Bem, quanto aos objetivos da nossa plataforma, é importante citar a organização das listas de obras disponibilizadas, né, que até então eram feitas manualmente pelos desenvolvedores da plataforma, pelos desenvolvedores do clube de leitura, agora passa a ser automático, né? Isto é, ao invés do desenvolvedor, de quem está por detrás do projeto, ter que passar os livros manualmente, nomear quais são os livros disponíveis, listar, passar isso para os outros membros, tudo isso agora é feito pela plataforma. E além disso, ela consegue filtrar as obras que estão emprestadas e as que não estão. Então, você consegue ter esse controle para facilitar mesmo para o usuário, para que ele não cometa um equívoco de acessar uma obra que já está em andamento, empréstimo, não pode ser emprestado porque já está em um empréstimo. Então tem essa função também de filtrar as obras que estão disponíveis, colocar lá na tela só as obras disponíveis para o usuário não poder perder tempo com obras que já estão emprestadas. Pode também consultar todas as obras cadastradas no site, incluindo as que são
emprestadas. Então é um modelo assim bem completo que ele vai organizar as listas de forma geral, as listas de obras cadastradas no site, né? E outro ponto interessante citar é a facilitação dos empréstimos, né? Porque agora numa plataforma online você consegue realizar essa relação de empréstimo em um clique, né? Pela parte do usuário que quer emprestar o livro. Então, por exemplo, um usuário que está querendo emprestar um livro, identifica que esse livro está apto, né? Está disponível para empréstimo, que vai estar indicado nos detalhes do livro, né? Se está ou não disponível, ele consegue clicar no botão emprestar, que vai ser gerado um empréstimo no site e que notificará o dono do livro, né? Então o dono do livro ele vai estar ciente disso, que houve um empréstimo do livro dele, então ele precisa entrar em contato com a outra parte, né? Que vai ter lá todos os dados da outra pessoa também, para ele poder realizar esse empréstimo, combinar a data, o local onde vai ser feito esse empréstimo, e isso facilita muito, né? Uma vez que o usuário consegue fazer essa relação, consegue criar essa relação de empréstimo em um clique, né? E combinar tudo isso, todas as consequências que vêm a partir disso depois do clique. E a outra parte só fica responsável pelo clique da devolução. Então, passou-se o tempo lá e o usuário resolveu devolver o livro, né? Marcam de novo lá uma data, um lugar e devolve o livro. Aí sim, o dono do livro pode clicar em devolução confirmada, né? Então, aí, a partir desse momento, o livro ele se torna disponível e o empréstimo é encerrado, né? Houve um empréstimo ali de um período até período em que o dono finalizou com o botão devolução confirmada. Então, cria-se aí um ambiente muito mais prático de empréstimo, algo muito mais acessível, que está interativo para todos os membros aí do clube. Obter e analisar os dados de feedback sobre o site também é um objetivo muito importante da nossa plataforma, mas é no sentido mais pós-plataforma, né? É algo que vai depender dos usuários, que se tirem a vontade, dar um feedback, né, sobre o site, podem estar enviando para a gente nos e-mails lá nos contatos que vai estar lá da plataforma, para poder passar o feedback, como eles estão achando, como que eles estão sentindo no site, quais são as dificuldades, se eles encontraram algum erro, né, algum bug que possa ser reportado para os desenvolvedores. Então essas coisas sempre é importante ter em mente assim dos desenvolvedores, quem está por trás do site, estar abertos às críticas, né, às denúncias, às críticas, às sugestões, críticas construtivas, que sempre enriquecem, né, sempre ajudam o seu projeto a ficar cada vez melhor sem a presença de muitos erros. E um outro aspecto muito importante que a gente levantou aí durante o projeto é a interação entre os participantes, né? É preciso ter sim um ambiente de clube de leitura, uma participação ativa dos membros do clube, né? Uma vez que o clube é formado por eles e depende também dessas análises, dessas reflexões que são advindas dessas pessoas. Então, se você tem um ambiente em que as pessoas estão reclusas, com vergonha, né, o fator timidez entra aí, não se conhecem, tem um pouco de acanhamento, então fica difícil dar um andamento legal para o projeto, né, de clube de leitura em geral. Então, um dos objetivos do nosso site é isso, é você aumentar a interação entre os participantes de que maneira? Promovendo esses recursos de comentários. Então, é possível você comentar em obras de outros participantes, né, dar a sua opinião, o seu feedback, dizer se gostou ou não, recomendar, debater, discutir, levantar polêmica. Então, esse ambiente de comentário foi pensado nisso, né, com o propósito de não só como avaliar os livros, né, deixar os registros ali, mas também como uma medida de aproximação, né, de aumentar essa interação entre usuários na plataforma. E, inclusive, também é possível que os usuários identifiquem quais são os contatos dos outros usuários, caso queira entrar em contato, né? Então, vai ter lá o e-mail, o telefone da pessoa que ele, né, quer ter o contato. Então, é possível já por aí você ter essa interação mais acentuada dos usuários e promover um ambiente muito mais harmonioso, que tenha comunicação e seja dinâmico entre os próprios participantes.
Aumentar a segurança e fortalecer a comprovação dos empréstimos e devoluções. Isso é um fator já tratado anteriormente, né, agora há pouco, mas agora mais de forma específica, né? O que isso quer dizer? Que com a ferramenta, com a plataforma, é possível que você aumente a segurança, né? Que você comprove que houve empréstimo, que houve devolução da parte dos usuários pelas ferramentas de banco de dados. Você tem esse controle, você consegue ver em que data foi realizado os empréstimos, né? A hora, você consegue ter acesso a isso tudo pela parte do desenvolvedor. Então, caso ocorra um conflito, né, alguma coisa assim, você tem acesso para saber, né, o que o usuário clicou, onde ele clicou, né, para gerar um empréstimo, quando ele fez isso, né. Então, você tem aí um ambiente que permite essa segurança, né, porque uma parte é o usuário clicando em emprestar e até dar o prazo temos a outra parte, que é o dono clicando em confirmar devolução. Então aí você fecha um ciclo de empréstimo, né? Você amarra o empréstimo e fica dentre esses dois pontos. Então torna um ambiente mais seguro, mais com que seja mais comprovado que houve empréstimo e devolução, sem que ocorra conflitos ou qualquer coisa do tipo entre os participantes. Bom, e por fim, mas nunca menos importante, é o objetivo de estimular a leitura a partir das trocas e debates realizados. Então, basicamente, com uma plataforma, né, um ambiente que favorece o dinamismo entre as trocas, os comentários, os empréstimos, a visualização dos contatos, dos perfis dos outros usuários, querendo ou não, cria um ambiente muito mais aconchegante, por assim dizer, que o aluno, que o membro do clube goste de estar, goste de participar por meio da plataforma, não se sinta incomodado de fazer os empréstimos, os eventos do clube de leitura que são exigidos. Então, esse ambiente, ele também tem essa cara, essa função, esse objetivo de estimular a leitura, né? Porque quando você tem um aluno, um membro do clube que está satisfeito com o site, gosta da aplicação, se sente confortável usando, seguro, não vê problemas, você cria assim uma boa aparência, né, para a imagem da leitura. Então, querendo ou não, os membros do clube eles vão sim se pegar mais a esses aspectos, os hábitos de leitura, vão continuar participando do clube ativamente e não vão assim abandonar por algum outro motivo externo que, querendo ou não, prejudica a leitura do aluno, né, na sua vida pessoal. Então, basicamente, agora a gente vai fazer um tour pelo nosso site. Vou mostrar para vocês todas as funcionalidades que ele tem, as aplicações que ele envolve, os processos e tudo mais. Vamos lá, então. Bom, então aqui é a primeira página que o usuário vai se deparar ao acessar a nossa plataforma, o nosso site, né, pela URL leituras.atwebpages.com. Então, essa aqui é a primeira página que ele vai ter acesso, né, a primeira que precisa que o usuário tenha acesso, que é a área de login, é a área da autenticação do usuário, é onde ele vai acessar a plataforma, onde ele vai poder acessar a plataforma se logando, né? Caso não tenha um login, ele pode muito bem clicar na opção Crie uma conta, e aqui ele faz todo o processo de criação de uma conta, coloca seus dados, sua senha, todos os pedidos aqui, e por fim ele se loga. Então aqui, como já tem uma conta criada, eu vou apenas me logar com o que já tenho. Aí logando, estou dentro da plataforma e posso acessar todas as funcionalidades presentes aqui no nosso site. Bem, então aqui já estamos logados na nossa conta, no nosso perfil aqui do site. Então aqui a home é a página inicial, né? Depois que você se loga no site, é a página onde vai estar o nosso nome, o nosso nome do projeto, vai ter uma fotinha aqui de uns livros, vai ter um campo muito interessante chamado obras disponíveis para empréstimo, ou seja, aqui vão estar somente as obras disponíveis para empréstimo, que não estão em empréstimo, então estão com status disponíveis, elas não estão em nenhum empréstimo e não precisam esperar alguma coisa, elas estão prontinhas para serem emprestadas e, né, rolar ali o empréstimo. Então aqui embaixo não tem mais nada, é só isso mesmo. Aqui em cima nós temos uma aba de busca de perfis. Então aqui você pode pesquisar por perfis de usuários. Então, por exemplo, no caso a Fernanda, se eu pesquisar a Fernanda aqui, ele vai me trazer
quais perfis se identificam como Fernanda, né? Ou Fer, por exemplo, ele já traz essa busca aí mais selecionada, mais filtrada. Também mostra aqui o contato dela, o e-mail, o telefone. Se ela colocar uma biografia, uma mini biografia, né, dos gostos literários dela, também vai aparecer aqui embaixo, né? Então, no meu caso, que é Bruno, se você pesquisar meu nome aqui, tem minha fotinho e tudo mais, e tem a biografia, né? Eu gosto de clássicos, um exemplo que você pode colocar na sua mini biografia para os outros usuários terem acesso. Então, na home é isso mesmo, se basta por isso. Vamos para a próxima aba. Bem, então aqui agora na aba perfil, é do lado da barra home, né, do site, vai ter duas opções, né, uma caixa que cai aqui que você pode escolher entre entrar no meu perfil, que é onde a gente está, e sair, que você sai da conta, né, e se desloga do seu perfil. Então a aba de perfil ela tem basicamente um campo de foto, que você pode colocar uma foto do seu desejo aqui, ou não colocar também, tem essa escolha. Você pode optar por colocar uma biografia, como dito anteriormente, uma mini biografia, né? Alguma coisa como gosto de clássicos, gosto de romance, gosto de ficção, gosto de... Então, tem várias opções. Contato. Contato você pode alterar por aqui. Caso você tenha colocado errado ou que quer mudar o seu contato, você coloca por aqui, você altera, faz alteração aqui de imediato. As notificações é um campo que vai notificar o usuário quando o seu livro for emprestado ou tiver um comentário de um outro usuário. Então, aqui nesse caso, ó, o usuário Pedro Henrique Maihara emprestou meu livro, livro teste, né, o nome do livro, na data tal. Então, aqui é uma notificação dizendo que tem um empréstimo meu ali pendente, né, eu preciso entrar em contato com a outra parte para poder acertar o dia de entregar o livro para ele, né. E um comentário aqui, ele só alerta que tem um comentário que é, né, para você ver, dar uma olhada e tal, e ver o que você acha. E tem a opção de limpar notificações, que daí ele limpa mesmo, caso esteja muito poluído, ele pode limpar e volta com notificações, né, não há notificações no momento. Tem a aba Meu Acervo, mais aqui embaixo, que é o que? O Meu Acervo é onde vai estar os seus livros cadastrados. Então, o Meu Acervo são os livros que você cadastrou na plataforma, que você, usuário que está logado, cadastrou na plataforma. Então, você pode excluir também esses livros, caso você queira retirá-los do clube. No entanto, ele vai acusar, dependendo da situação do livro, que esse evento não pode ser concluído, essa operação não pode ser feita. Por quê? Então, por exemplo, aqui, ó, excluir o livro teste? Ok. Ele vai acusar que não pode, porque esse livro possui registro de feedback, né, ou seja, comentários, ou está em empréstimo. Então ele não pode ser excluído no momento, né? Então ele pede para contratar um administrador, né, para poder tratar esse caso com mais especificidade, porque não é sempre que alguém vai querer excluir um livro, mas ela tem essa opção. Então ela precisa tratar um administrador, um desenvolvedor do site para poder concluir essa operação e o o desenvolvedor entender por que que ela quer fazer isso também, né? Não é à toa que ela está querendo excluir uma obra de um clube de leitura. Então, tem essa opção aqui, mas não é sempre usada. É mais para quando o usuário coloca um livro errado, é, algum, algum nome errado, alguma editora nome errado e quer colocar de novo o livro na plataforma. Então, ele pode fazer essa opção de imediato de excluir o livro e colocar de novo. Então, no mais é isso. Vamos para outra aba. Bom, já aqui em obras, que também está do lado do perfil, é o campo de todas as obras cadastradas na plataforma. Então aqui você vai ter acesso a todos os livros que foram upados, né, foram submetidos na plataforma. Tem uma caixa de pesquisa em que você pode filtrar essa busca, né, porque pensando a longo prazo, isso aqui vai estar bem cheio alguma hora, pode ter, sei lá, 50, 100 livros aqui, e não é legal o usuário ficar procurando isso livro por livro, né. Então é legal ter um campo de busca aqui, que ele consegue ter um filtro, né? Então, por exemplo, aqui, A Culpa das Estrelas, né? A Culpa das Estrelas é um livro aqui, eu posso pesquisar A Culpa, por exemplo. Ele vai me trazer somente o livro A Culpa das Estrelas, não vai excluir todo o resto que não tem nada a ver com o que foi digitado. Então, outra pesquisa, por exemplo, Macunaíma, Macuna. Então, Macuna já é suficiente para o sistema buscar lá o livro Macunaíma. Ele traz só o livro Macunaíma. E pode ser clicado também. Essa aqui não é uma imagem somente que mostra, ela pode ser clicada. Então, quando você clica no livro Macunaíma, por exemplo, ele te leva para um menu detalhista, né? Não tem essa aba aqui de fato no site para você acessar, porque ela é uma aba exclusiva de cliques.
Então, quando você clica no livro, você é redirecionado a essa aba que vai mostrar os detalhes do livro, o resumo do livro, se o usuário colocar, né, ele tem que colocar um resumo, as páginas, a editora, o ano de publicação, o dono do livro, o contato do dono do livro e o status. O status é se ele está disponível ou não para empréstimo. Então, nesse caso aqui, ele está disponível e ele pode ser emprestado nesse momento. Então, se eu clicar aqui, ele vai gerar um empréstimo agora, de imediato. Mais abaixo aqui nós temos um campo de feedback. Então aqui é possível você comentar a respeito do livro, né? Fazer uma sugestão, ou uma crítica, algum comentário. Então, por exemplo, gostei do livro, enviar. Então aqui seu comentário vai estar arquivado aqui, você pode excluir também se desejar, né? Aqui não tem restrição, você pode excluir direto. E é isso. Então ele fica aqui guardadinho seu comentário e abaixo vai ficando os outros que forem comentando depois. Então vamos para outra aba. Já aqui, na aba submeter, é onde o usuário vai enviar uma obra para o clube de leitura. Ele vai cadastrar essa obra digitalmente no clube de leitura, né? Na plataforma. Então aqui ele precisa colocar uns campos obrigatórios para que seja cadastrada essa obra, como o título, o autor, a editora, número de páginas, ano de publicação, um breve resumo e uma capa, né? A capa ele pode acessar pela internet mesmo, baixar essa capa aí de algum site, não precisa tirar foto do livro, mas é legal que ele baixe essa foto aqui, né? Colocamos uma diquinha para ele upar aqui e deixar algo mais bonitinho, mais formal, né? Então aqui um título, por exemplo, fazer um teste, né? Um livro aleatório, autor, alguém, editora, fulana, número de página 200, ano de publicação 2020. Um breve resumo aqui, um textinho qualquer. Uma imagem também aleatória, vamos pegar aqui a primeira que vem. Essa imagem do koala. Cadastrar obra. Então aqui ele vai indicar se foi cadastrado ou não. Beleza, obra cadastrada com sucesso. Aí a título de curiosidade, eu vou consultar lá o banco de dados, né, as obras. E tá aqui, ó, o livro que a gente acabou de cadastrar. Então aqui tem acesso ao livro, aleatório, tal, tá cadastrado aqui certinho. Já é um livro do banco de dados do site. Então, a aba submeter é isso, é você submeter um livro para a plataforma, né? Somente os usuários, né, todos os usuários têm acesso a essa plataforma. Todo usuário cadastrado vai ter acesso à submissão de livros. Então, é isso mesmo. Bem, a última aba aqui do nosso site é a aba contato, né? É onde o usuário ele vai poder, em teoria, nos contatar, né? Mandar alguma mensagem, alguma crítica, um reporte de um bug, ou alguma dúvida aqui embaixo, nesse campo. Então ele coloca o seu nome, telefone, e-mail e a mensagem. No entanto, como essa plataforma aqui está hospedada num serviço gratuito de hospedagem, esse recurso de enviar e-mail pelo site ainda não tem. Então, para poder ter acesso a esse tipo de recurso, é preciso pagar, né, contratar um serviço pago, uma hospedagem paga, para poder ter esse acesso. Então, no momento, a gente optou por não fazer esse serviço, deixar assim como um enfeite, né, como algo em potencial para os futuros desenvolvedores, mas que está aí, está desenvolvido, não é difícil de fazer, né, é só você ter o serviço disponível do site de hospedagem, que aí fica tudo mais fácil. Né, aqui tem os contatos, né, caso o usuário queira enviar um contato direto por e-mail da Fernanda, como está aqui. O telefone do IF também, o endereço do IF. Então é isso. Então, para finalizar, vamos fazer uma simulação de um empréstimo literário de duas partes do sistema. Então, aqui tem a visão como um dono do livro, no caso, Bruno Stranack, que fez a submissão agora há pouco do livro aleatório com a imagem de um koala, ele vai estar aqui acessando, né, tendo como uma visão de dono do livro dele. Então, é isso aqui que eu posso ver a partir de como se fosse um dono assistindo, né, vendo o meu livro. Agora, mudando para uma outra conta, que não é a dona do livro, no caso a Teste da Silva, ela vai ter essa visão aqui. Ela vai ter uma visão igual a outra, só que com o adicional de ter um campo de empréstimo. Então ele vai poder emprestar o livro, já que ele não é o dono, né? Que o dono não faz sentido emprestar o próprio livro. Então aqui, como ele não é o dono, ele pode clicar no botão emprestar aqui, vai ser gerado um empréstimo no banco lá no sistema, e vai aparecer essa mensagem aqui para o usuário, que está com você o livro, né, digitalmente, é um contrato digital, e o empréstimo vai expirar em 30/12. No caso que a gente colocou 20 dias como um exemplo, só para poder facilitar, né, isso pode ser facilmente mudado, não é difícil,
Depende do clube de leitura, coloca uma semana, um mês, 2 meses de prazo de leitura, então isso aqui pode ser facilmente manipulável, é só um teste para poder elucidar aqui melhor para vocês. Então, a partir desse momento, o usuário, né, o usuário dono, voltando aqui para a conta do usuário dono, vai mudar aqui já, ele vai ter uma opção de confirmar devolução, né, aí já vai tratar depois, mas no meu perfil aqui, ele vai ter uma notificação. Então aqui, Teste da Silva emprestou o seu livro tal, aleatório, em 20/20, né, no caso 2020, do 12 de dia 10. Então quer dizer que o quê? Que o usuário, o dono, ele vai estar ciente desse empréstimo. Então é esperado que ele e a outra parte entre em contato, né? Entre em contato um com o outro, combinem a data, o local, o horário para emprestar esse livro, né? Para fazer essa troca de livro aí. Aí no caso, voltando para a página do dono vendo o livro, contando que o usuário já fez o empréstimo, passou-se os dias, né? E devolveu o livro fisicamente para o dono, marcou de novo lá e devolveu o livro fisicamente, né? Aí sim o dono tem a obrigação de vir aqui, daí ele vai ser orientado pelos desenvolvedores, nesse caso, a clicar, né, após o recebimento do livro, em confirmar devolução. Então aqui ele confirma a devolução, ele cessa o empréstimo. Então agora o livro volta a estar disponível no banco de dados lá do site. Ele se classifica como um livro disponível e pode ser emprestado por outros usuários, né? Vai ter esse controle aí feito pelo próprio dono. Então quando eu clicar em confirmar devolução aqui, belezinha. E se eu voltar aqui agora na outra conta, ele vai mostrar para mim que o livro não está mais comigo, agora está disponível para empréstimo. Então eu posso de novo aqui emprestar e voltar para o empréstimo, fazer o ciclo de novo. Então é basicamente isso, é bem intuitivo, a gente tentou deixar o mais fácil possível para o usuário poder acessar e não ficar algo complicado, né? Então no mais é isso, espero que tenham gostado, né? Obrigado a todos aí e é isso. Dentre as dificuldades na realização do trabalho, eu posso citar: primeiramente, a portabilidade das tecnologias instaladas nos computadores da escola para o de casa. Justamente por se tratar de um curso com base técnica, o Instituto Federal ele promove o uso de laboratórios e também de aplicações específicas em seus computadores, a fim de complementar a grade proposta e a execução de atividades. Em casa, porém, algumas aplicações nem sempre rodam ou os computadores têm essa capacidade para agregar tais tecnologias. Dessa maneira, pode-se dizer que o desenvolvimento do site acabou sim sendo limitado à utilização de apenas um computador de um integrante do trabalho, o qual tinha que compartilhar sua tela para que eles pudessem partilhar de ideias no processo de desenvolvimento do site. Outro fator que pode ser citado é com relação aos problemas de oscilação na rede para trabalhar em conjunto. Bom, em Itapetininga, oscilações na rede de internet privada dos alunos são frequentes. Inclusive, vários alunos não possuem tal acesso. Nesse sentido, o Instituto Federal disponibilizou algumas alternativas para tentar suprir essas dificuldades, tal qual a inscrição nos editais para o auxílio conectividade e o empréstimo de computadores. Como em boa parte das instituições públicas, esses processos são burocráticos e demandam de algum tempo para serem realizados. Enquanto isso, foram encontradas algumas dificuldades para manter o acesso frequente e a realização de encontros síncronos do TCC. Temos também a questão dos fatores emocionais atrelados à situação vivenciada. Apesar de tanto tempo dentro de casa, a realização do TCC não foi algo muito fácil de executar, visto que as condições emocionais de incerteza e medo eram eminentes perante tudo o que estava acontecendo no momento. Nesse sentido, o projeto sofreu alguma estagnada em um certo tempo, pois não devemos considerar só apenas a questão da dificuldade na realização do trabalho, mas todos os problemas educacionais, toda a questão da saúde que estava em volta dos alunos. E por fim, temos também as dificuldades de aplicação do site em parceria com o Grêmio Estudantil. Bom, a princípio, nós tínhamos como ideia elaborar uma parceria da execução do trabalho juntamente com o Grêmio, cujas propostas da chapa entravam em consenso com as nossas ideias do projeto. Em contrapartida, em virtude da pandemia e suas consequências sanitárias, no que tange o distanciamento social, foi praticamente impossível a realização dessa prática, visto que não poderíamos emprestar nenhum livro e também não seria possível ter nenhum contato social.
E agora vamos falar um pouquinho dos resultados esperados. Dentre os resultados esperados, espera-se que o website de alguma forma contribua para o gerenciamento de empréstimos para os próximos clubes de leitura, além de se tornar um mecanismo de fácil acesso. Também temos esperança de continuar uma parceria com o Grêmio Estudantil quando as coisas melhorarem. Possivelmente nós já teremos nos formado, mas ainda assim há a possibilidade das próximas turmas retomarem o projeto e darem continuidade. E por fim, o site teve algumas limitações para ser hospedado, como nós termos optado por um serviço gratuito, isso impactou de alguma forma em uma funcionalidade para o envio de e-mails aos desenvolvedores. Mas nós não descartamos a ideia porque entendemos que é um projeto que pode ser retomado por outros desenvolvedores que se interessarem à frente, então resolvemos mantê-la. E apesar das limitações tecnológicas, o site conseguiu ser hospedado com êxito em sua primeira versão, já disponível em domínio público, inclusive. Durante o ano de 2020, o mundo todo foi surpreendido não apenas em ordem biomédica e epidemiológica, com a propagação causada pelo vírus SARS-CoV-2, mas também na economia, aumentando o nível da fome, do desemprego, na sociedade, na política, na cultura e, sobretudo, na educação. Nesse sentido, entendemos que não somente o desenvolvimento dos trabalhos foram afetados, mas, no geral, toda a educação a nível mundial sofreu alguma alteração. Diante disso, mesmo com obstáculos, o cronograma das atividades conseguiu ser adaptado à realidade contemplada, entendendo as dificuldades postas perante o período de emergência sanitária, e ainda assim, a primeira versão do trabalho conseguiu ser finalizada, podendo ser acessada já em domínio público, seguindo este link aqui, disponibilizado em nossa apresentação. A equipe agradece ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Itapetininga, pelo apoio institucional e pelo financiamento da ação de ensino Leituras Compartilhadas perante o edital 200/2018.